conhecido também aqui, irmãos, a Ordem dos Pastores na época. Então eu fui para talvez para algum tempo, não sei exatamente quanto tempo, talvez o pastor mais jovem do Brasil. Eu tinha aí 21 anos, 21, quase 22 anos, e já estou, Deus me permitindo, no próximo ano, 30 anos no ministério. Me sinto ainda jovem, né? E eu agradeço a Deus, meus irmãos, porque, olha, com certeza, o fato de poder estar em pé, eu digo assim, pela graça de Deus, é em função da participação dos irmãos, é em função das orações, em função do sustento, do milagre que Deus faz. Porque eu posso garantir para os irmãos, ser missionário já é sempre um desafio. Eu me sinto sempre como alguém que é um soldado. Eu sou um soldado, sou um enviado dos irmãos em missão no campo missionário para a obra de Jesus, para a formação de novos discípulos. Eu estou sempre trabalhando na obra de plantação de igrejas. Disse ontem na primeira igreja que estou tendo o privilégio de pregar no aniversário. Eu nunca fui pastor de uma igreja que foi plantada por outro pastor. Então eu estou praticamente há 30 anos plantando igreja. A primeira igreja que Deus me deu o privilégio de plantar foi aqui em Ribeirão Preto, a Igreja Batista da Fé. E desde então, continuando, passei então pela Igreja Batista da Fé, já consagrado ao ministério. Antes disso, trabalhando com o saudoso, o querido pastor Kennedy, está vivo, está lá nos Estados Unidos, orem por ele. E não está talvez 100% de saúde, por isso eu peço as orações dos irmãos. Então trabalhei muito com ele. Então Batista da Fé na Inápolis, já na Itália, a primeira igreja que foi plantada. Depois nos transferimos para Cesena. De Cesena depois foi formada uma congregação na Valconca. Não sei se os irmãos lembram daquela história do padre, sim, que tinha, entre aspas, se convertido. Foi assim, usando uma palavra italiana, eu acho que o irmão conheceu ele. Você lembra, a gente se encontrou no Rio de Janeiro. Ele, assim, usando uma palavra italiana, foi um fiasco. Fiasco no sentido porque ele acabou enganando todo mundo, saiu fugido, digamos assim. Ninguém o mandou embora, mas escapou, de Cesena, onde nós ajudamos bastante, ajudado pelos testemunhas de Jeová. Umas coisas assim meio malucas. E voltou a ser padre, inclusive adorando imagens, ídolos e tudo mais. Faz parte de uma igreja anglicana de rito católico. Então são desafios. E ali o que você faz como ser missionário? Porque você vai para começar uma igreja. E ali nós começamos a obra, trabalhamos muito naquele lugar, perto de umas montanhas, lá muito difícil, mas o plano original era ir para Rimini. Então nós transferimos a igreja daquele lugar, fomos para Rimini. Deus tem abençoado muito na cidade de Rimini. E depois de Rimini, agora há 2 semanas atrás, nós começamos uma terceira igreja, que é a Igreja Batista em Ravenna. E esse, meus irmãos, foi um sonho, uma visão que Deus já tinha dado. Sonho que eu digo, não estou dizendo no sentido pentecostal, ok? Só para ficar bem claro isso. Mas foi uma visão missionária, que Deus me deu, e eu fico muito grato ao Senhor, porque Ele tem confirmado. Então poder estar hoje na Itália há 24 anos, são bênçãos muito grandes, e eu sou representante da AIBA 9. Eu queria que os irmãos tivessem assim, realmente esse sentimento, porque eu me sinto assim. Sou representante também da Convenção Batista do Estado de São Paulo, então eu me sinto honrado por poder representar a nossa convenção estadual, a nossa associação aqui regional, representar em termos locais a primeira igreja batista de Ribeirão Preto, onde eu sou membro. Meus irmãos, vamos aqui investir um tempo na palavra. E se tem uma coisa que eu gosto na Itália, são as portas. Talvez você olhando aquela porta, você fala, é uma porta, não tem nada de especial. Mas, apesar de ser uma porta funcional, mas uma das coisas que eu mais gosto na Itália são as portas dos prédios antigos, muitos prédios antigos que são muito grandes. Não tem nenhuma foto aqui para mostrar para os irmãos. São feitas em madeira maciça, entalhadas, muito bonitas. E você vê muitas vezes essas portas também em casas, em prédios de apartamento, principalmente numa cidade como Roma, Nápoles, onde eu morei. Então essas portas estão ali. E é interessante que quando eu penso nessas portas, a porta o que significa? É uma passagem, seja de entrada ou de saída. E eu vim para os irmãos falar para vocês que nesta manhã, que nós temos uma porta aberta, que Deus tem aberto justamente para cada um de nós. A Bíblia fala de porta, mas no sentido muitas vezes figurativo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse o quê? Que eu sou a porta.
A Bíblia fala também que para chegar ao teu reino dos céus, nós precisamos passar pela porta estreita. Então essa imagem da porta é muito importante, e eu gostaria nesta manhã poder compartilhar com os amados irmãos e irmãs, falando sobre a porta grande, um PG, uma porta grande que Deus tem dado para cada um de nós. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 5 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, escrevendo esta carta, diz: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande, diz a palavra de Deus, e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então Paulo está num contexto, está em Éfeso, está escrevendo essa carta, a primeira carta aos Coríntios. Ele está na sua terceira viagem missionária, é um homem que já tem muita experiência no trabalho, na evangelização, mas ele diz: olha, eu vou atrasar. Eu gostaria muito de estar com vocês, mas eu vou atrasar. E a pergunta é: por que, Paulo, você vai se atrasar e não vai estar conosco? Vai ficar em Éfeso? Sabe por quê? Paulo está dizendo para os coríntios: porque Deus abriu uma porta grande aqui. Tem muitos desafios, mas tem uma oportunidade para evangelizar, para fazer a obra de Deus. E eu vou ficar aqui até pelo menos o mês de maio, quando tem a festa dos Pentecostes, e eu vou estar aqui nesta cidade para a evangelização e para a formação de novos discípulos. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã pelo menos duas maneiras de olhar para uma porta aberta que Deus nos dá. Nós temos duas formas de olhar essas portas, ou esta porta no singular, duas maneiras para olhar a mesma porta. Em primeiro lugar, nós vemos a porta como uma oportunidade. Quando você olha aquela porta como uma oportunidade, com certeza eu creio que Deus vai nos abençoar. Em segundo lugar, aprendendo de Paulo, nós podemos ver e entender que a porta aberta, uma porta grande, muitas vezes envolve oposição. Você tem uma porta grande de um lado, mas ao mesmo tempo, a mesma porta, que é uma oportunidade, se torna ou vem a ter, meus irmãos, essa porta que é uma porta grande, que é uma oportunidade, no versículo 9, onde estamos baseando a nossa mensagem, 1 Coríntios 16, versículo 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu. Meus irmãos, Paulo está chamando essa porta grande, e eu pergunto, grande para quê? Por que Paulo chamou essa porta grande? Para um trabalho eficaz, ou seja, era uma grande oportunidade de fazer um trabalho efetivo, algo que se tornasse real, algo que se tornasse concreto, algo que fosse, realmente pudesse continuar, mesmo que Paulo fosse por uma outra cidade. Então Paulo está dizendo que para ele, e hoje para nós também, o que significa uma porta aberta para o apóstolo Paulo? Significa, em primeiro lugar, oportunidade de proclamar o Evangelho. Meus irmãos, Paulo, se cortassem talvez as suas veias, iam sair igrejas, crentes, discípulos, e ele não tinha outra prioridade na sua vida. Depois que teve o seu encontro, que Jesus o chamou e que o transformou completamente, a mesma determinação, aliás, eu diria muito maior, que ele tinha para perseguir a igreja de Jesus, Jesus reverteu tudo aquilo e fez dele um servo tão humilde, mas ao mesmo tempo com uma disciplina militar, dizendo: eu vou pregar o Evangelho e fazer novos discípulos. Queria ensinar aos novos convertidos a fazer o trabalho cristão. A pergunta que eu faço para os meus queridos irmãos e irmãs, principalmente os colegas da obra, que seja local, na igreja local, ou em termos de associação ou de convenção estadual, meus irmãos, como eu e você estamos respondendo às portas abertas que Deus tem dado para nós? Qual tem sido a nossa resposta? Qual nós temos respondido a esta oportunidade de pregar o Evangelho?
Porque eu creio, meus irmãos, absolutamente, que Deus tem abençoado, apesar de todas as dificuldades. Na Itália nós temos um pastor para cada 380 mil habitantes. Então faz as contas, eu repito, um pastor para cada 380 mil habitantes. Sabe quando foi a última vez que eu participei de uma reunião de pastores, com tanto pastor assim? Já estou me sentindo no sétimo céu. Meus irmãos, vocês não têm ideia. Vocês já ouviram falar daquele filme, né, O Lobo Solitário? Mais ou menos eu. Não porque eu quero ser solitário, porque não tem. Mas Deus tem dado a oportunidade de servir. Eu queria que os irmãos entendessem a oportunidade que Deus tem dado para nós. E é aí que nós precisamos fazer uma escolha: sermos inteligentes ou sermos insensatos. Porque nós precisamos responder de uma maneira apropriada ao chamado do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, Paulo diz: portanto, sede prudente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu creio, amados, que o tempo que o Brasil, e aliás não apenas o Brasil, a Europa, o Oriente, a África, o Oriente Médio, o mundo não está bem. Já nunca esteve bem depois que se separou de Deus. O pecado, todos são pecadores, estão separados da glória de Deus. Mas recentemente, meus irmãos, essa agenda global, não vamos entrar daqui em questões que não nos pertencem, mas a situação não está fácil. Eu posso dizer para os irmãos, eu mencionei isso ontem, na pregação aqui na primeira igreja. Eu tive a oportunidade nesse ano de estar em Nairobi, ensinando teologia, um curso de teologia que nós temos. Nos Estados Unidos estive duas vezes esse ano, e agora aqui no Brasil. E olhando um pouco essas diferenças, e aliás, a Itália, onde eu vivo já há tantos anos, eu posso confessar para os irmãos que o ser humano, nós temos muito mais coisas em comuns agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. E a perspectiva, principalmente na Europa, por questão econômica, por questão política, por uma questão geopolítica, esta guerra, todas as ameaças que estão acontecendo, eu posso dizer para os irmãos que vocês aqui, com todas as dificuldades que o Brasil está enfrentando, Deus tem dado uma porta aberta para vocês. Deus tem dado uma porta aberta. E é aí onde que nós não podemos, meus irmãos, dar desculpas ao Senhor, ou apresentar justificativas, ou seja, vivermos unidos, superar as nossas diferenças, porque se nós temos um comandante que é Jesus Cristo, nós não podemos pensar que o reino de Deus é o meu coração, é a minha vida, mas nós todos somos parte de um só corpo, tantas igrejas aqui representadas, e eu digo que a chave para isso são os pastores. Nós temos um ditado na Itália que diz que um peixe começa a feder da sua cabeça. Então, se você, pastor, hoje olha as oportunidades como algo que Deus dá, uma porta aberta, então vamos usar isso. Nos tempos, nesses últimos tempos de pandemia, vamos falar em 3 anos, vindo para esse ano agora, tivemos muita oportunidade. E aí lá na Itália a gente diz o seguinte, eu gosto muito de provérbios, além dos provérbios da Bíblia, naturalmente, diz assim o provérbio romano antigo: enquanto paramos para pensar, muitas vezes nós perdemos a nossa oportunidade. Lá na Itália tem muito trem, a gente não tem tanto ônibus como tem aqui, tem também, aumentou, mas nós temos muito trem, é bem ligado, um trem para uma cidade para outra. E aí tem o ditado: não perca aquele trem, sobe no trem. Ou seja, se o trem chegou na estação, sobe logo, porque ele não vai ficar a vida toda ali. Vai chegar um momento que vai tocar o sinal, e você não estiver dentro do trem, você vai perder o trem. Então, se Deus está abrindo para você uma oportunidade, uma porta, meus irmãos, vá, suba nesse trem. Eu não estou falando do trem mineiro, não, viu? Suba nessa oportunidade, nessa porta, atravesse essa porta que Deus tem dado para você. Como é que é? Mineiro não perde. Não perde, porque chega sempre cedo, E é isso. Nós precisamos estar ali atentos para quando Deus apresenta a oportunidade, nós nos lançarmos diante disso. Olha só o que Paulo está ensinando, meus irmãos. Ou seja, mesmo em perigo, ele preferiu permanecer na cidade de Éfeso ali por mais tempo, até que a porta estivesse aberta. Quais são as oportunidades que Deus tem dado para nós hoje? Você sabe? Você já parou para pensar?
Já fez uma lista daquilo que Deus tem dado para você? Porque muitas vezes nós olhamos mais para as dificuldades. Meus irmãos, eu cheguei na Itália em 5 de agosto de 1998. Se Deus permitir, o ano que vem estaremos, eu e minha esposa, celebrando, completando 24 anos de Porta Grande. Você vai me perguntar se é fácil? Não, meu irmão, não é não. Eu posso confessar para você que do ponto de vista econômico, logístico e familiar, o melhor lugar para a minha vida se chama Ribeirão Preto. Eu vou ser bem sincero com você. E quem me conhece sabe o que eu estou falando. Mas Deus me abriu uma porta, como abriu uma porta para você também. E como eu disse no início, Deus deu essa visão missionária, depois do tempo abençoado na cidade de Nápoles, para Cesena, Rimini e Ravenna. São cidades que estão mais ou menos em torno aí de uns 30 quilômetros de distância uma das outras. São 3 províncias diferentes. E Deus deu uma igreja aqui em Cesena. De Cesena você pode chegar em Rimini e também chegar na cidade de Ravenna. Então a gente roda bastante, né? Muitos quilômetros. Está falando com o Valdo, cadê o Valdo? O Valdo está aqui, né? O meu mecânico preferido. Se precisar de mecânica, o Valdo é o melhor, é top. Meus irmãos, então Deus tem dado uma oportunidade. E esta igreja de Rimini tem crescido. Há algumas semanas a obra de Jesus nasceu também ali na cidade de Ravenna. Você fala, Fabiano, como é que você consegue estar em 3 lugares? Eu não consigo não. Deus falou assim, mas você não tem pastor, porque é um pastor para cada 380 mil habitantes. Faz o seguinte, meus irmãos, vai no Novo Testamento e começa a ver como é que Paulo fazia para formar pastor. Nós não temos seminário, nós não temos institutos bíblicos, então Deus abriu uma porta. Eu tenho hoje um curso na igreja com 24 matérias de teologia sistemática. Cada módulo, cada matéria, começando com nós temos já 2 pastores italianos que são membros da igreja que foram formados. Eu hoje não preciso pregar todo domingo lá, e vou talvez uma vez por mês pregar na igreja de Cesena, para manter um relacionamento. Eu moro em Cesena, mas eu sou agora pastor em Rimini. Em Rimini nós já temos um irmão que estamos preparando também. Em Ravenna, melhor ainda, porque Deus já do início já deu um irmão italiano que ele já estudou, estamos acompanhando. Ele, como disse, os primeiros 2, que é o Giuseppe e o Maimone, eles praticamente, eu os batizei, fiz casamento, enfim, a gente conhece a vida toda deles. O Manuel, que está em Ravenna, ele é de Ravenna, ele é casado inclusive com uma irmã brasileira, e nós estamos acompanhando, monitorando, sou assim, digamos assim, em termos espirituais, pela responsabilidade, também pastor dessa igreja. Não virei bispo ainda, mas estou querendo virar. É um pouco a nossa responsabilidade do campo, okay? E está nascendo uma associação, digamos assim, né, entre as nossas igrejas, que nós compartilhamos tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então a porta é grande, e é por isso que eu peço para os irmãos continuarem orando, contribuindo, quem sabe um dia vindo nos visitar lá na Itália. Tem o pastor, me ajuda a lembrar, que foi para a Itália agora, o Bigarani. Ore por ele, meus irmãos, uma porta aberta, mas vai ver a pedreira que ele já está enfrentando lá. Não é fácil, e eu sei o que ele está passando, porque eu passei antes dele, por uma questão simplesmente cronológica. Meus irmãos, olha, as portas são grandes. Eu posso falar de uma outra porta rapidamente. Com esta guerra que começou na Ucrânia, logo no começo, pessoas saíam da Ucrânia, deixavam a Ucrânia, milhares vieram para a Itália também. Uma pessoa me liga e diz, Fabiano, tem aí mais de 150 ucranianos que estão na cidade de Rimini. Rimini é uma cidade que tem praia, está na costa do mar Adriático. Só em Rimini tem mais de 1000 hotéis, porque é uma cidade que pensa muito ao turismo, essa coisa toda. Falou, olha, você não tem como vir dar uma olhada, ajudar e tal, mas quando? Como é que é essa história? Sabe aquelas coisas que você cai meio de paraquedas, não sabe o que está acontecendo? Uma sexta-feira às 9 horas da noite. Mamma mia. Falei, vamos lá, uma porta aberta, vamos ver o que está acontecendo. Cheguei lá, tinham essas 150 pessoas no salão do hotel. Tinha uma Madonna, quem não sabe, a Madonna é a cantora, não. Madonna em italiano é, digamos assim, uma estátua da Maria, okay? Um ídolo. Tinha um padre falando, tinha um outro padre ortodoxo. Eu falei, bom, ecumenismo eu não faço, né? Mas aí a pessoa falou, você quer dar uma palavra, Fabiano? Eu falei, eu quero. Nunca tinha ido ali, nunca tinha visto o dono do hotel, nunca tinha visto aquelas pessoas. Eu falei, como é que eu vou falar com essas pessoas? Eles não falam italiano, não falam português. E eu tive a alegria, muitos anos atrás, aqui em Ribeirão Preto, de estudar inglês.
e sempre mantive o inglês, falo inglês. Eu cheguei lá falando em inglês, falei, quem aqui fala inglês? Aí uma jovem levantou a mão, falei, você vem aqui então. Assim, na lata, tal. Falei, vem aqui, pega o microfone. Eu falava e ela falava em ucraniano. Preguei para aquele povo. Meus irmãos, são coisas assim que a gente não planeja, mas se é para pregar o evangelho, eu sei, por exemplo, o pastor Marcelo está falando dos bolivianos em Barretos, os bolivianos que estão em São Paulo, na cidade de São Paulo. Deus tem aberto portas e nós precisamos aproveitar. Meus irmãos, alguém já disse que matar o tempo é a principal ocupação da sociedade moderna. Mas nenhum cristão pode se dar ao luxo de matar o tempo ou desperdiçar as oportunidades que Deus tem dado para nós. Nós não podemos perder as oportunidades. O que é que eu vou fazer? Você quer aproveitar essa oportunidade? Oportunidade para fazer a obra crescer. Claro, o crescimento vem de Deus, mas eu tenho que me empenhar. Deus usa nós como instrumentos e você pode em Jesus Cristo fazer tudo isso. Você precisa crer e subir no trem, não perder o trem. Em segundo lugar, depois de termos visto uma porta como uma grande oportunidade, nós precisamos também compreender que às vezes a porta grande ela vem acompanhada ou envolve muita oposição. Sempre no versículo 9 de capítulo 16 de 1 Coríntios, Paulo antes disse, uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu, e há muitos adversários. Essa é talvez aquela parte que a gente gostaria de falar, não, Paulo, não pode pular essa parte. Eu gostaria de ir além, só ver as oportunidades. Meus irmãos, Paulo descreve a sua situação em Éfeso de uma maneira muito clara, muito difícil, porque ele diz que tinha uma grande oportunidade para pregar o Evangelho, de ser fiel, mas eu vejo assim que Paulo, na sua situação na qual ele estava vivendo, ele não era nem um pessimista e nem um otimista, ele era um realista. Ele tinha os pés no chão. Às vezes no ministério nós acabamos entrando em situações difíceis porque nós não temos os pés no chão. Eu preciso ter o coração com Deus, mas ao mesmo tempo ter o pé no chão para não puxar a corda demais, porque a corda pode arrebentar. Não é porque eu sou pastor que eu sou Deus, não, pelo contrário. Nós somos servos que dependemos do Senhor. Eu tenho a oportunidade que Deus me dá, mas eu posso puxar a corda até o momento que Deus me diz de puxar aquela corda. Então Paulo viu as duas coisas. Ele não foi nem pessimista nem otimista cego, mas ele dependeu do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, ele diz: "Se como homem, olha só, lutei em Éfeso com feras." E ele não estava no Coliseu não, viu? Não era leão, tinha uma metáfora que Paulo está dizendo. Que me aproveita isso? Meus irmãos, Paulo lutou com muitas pressões e muitas delas dentro das igrejas, onde ele estava evangelizando, ou seja, ministrando, edificando, formando discípulos. Os judaizantes que queriam subverter, mudar o evangelho, Paulo diz que tinha muitos adversários, e talvez nenhuma outra igreja do Novo Testamento enfrentou tantos adversários como a igreja de Éfeso. Quando você se sentir, falar, olha a minha situação, olha a minha igreja, olha a minha situação, estou com tantos problemas, muitas feras aqui nessa igreja, olhe para o apóstolo Paulo, olhe para Jesus Cristo. Eles sofreram muito mais do que eu e você juntos. Não fique chorando. Vai ter momentos que você vai chorar, vai ter momentos difíceis, mas você é um soldado de Jesus. Amém. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Amém. E você precisa morrer em pé.